Seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Caro Daniel Leitão, muito boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, muito Fim de obrigado. semana bom? Foi bom, e o teu? Também ótimo a fechar o final de semana a ver a bola, não é? A ver Quer a dizer, bola, mais ou também. menos. A ver a bola mais ou menos, não é verdade? Às vezes estávamos a meio ver papéis, aos papéis. Mas pronto, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seja o que Deus quiser. O país acordou para mais uma semana útil de trabalho e o tema do dia era a passagem da Seleção Nacional às meias finais da Liga das Nações, depois de ter vencido em Alvalade a Seleção dinamarquesa por 5-1 após o prolongamento. Na primeira mão dos quartos de final, que se jogaram no país nórdico, Portugal fez provavelmente a sua pior exibição dos últimos tempos, tendo perdido por 1-0, mas podia ter perdido por muitos mais. Os treinadores de bancada enraivecidos punham culpa no selecionador, outros nos jogadores, enfim, o costume. Felizmente, para o jogo da segunda mão, a Sport TV contava com Pedro Henriques, ex-jogador profissional que jogou ao mais alto nível em clubes como o Benfica e o Porto. E digo felizmente porquê? Porque o Pedro Henriques estava a comentar o jogo para um canal de televisão como nós estávamos em casa ou no café do bairro a ver a bola. Tendo em conta que não era um jogo da Liga Portuguesa, Pedro Henriques não se sentiu forçado a ser imparcial nos comentários que tecia em relação ao jogo e a cada uma das equipas. Pelo contrário, ele era um de nós, então estava assim mais soltinho. Por exemplo, não pode haver cá amizades em campo. O Inácio é colega do Yulman, mas não pode deixar aqui o abraço, tem que sacudir-lhe os braços. Mais nada, não há cá tempo para salameleques. O Inácio tem de sacudir, senão não vais conseguir momentos de pura magia como este de Nuno Mendes. Nuno Mendes Muito bem. vai entrar aqui no meio, grande pormenor do Bruno Fernandes, excelente. Uf! Futebol espetáculo. Pedro Henriques não só é comentador, como também faz sonoplastia para momentos cruciais do jogo. Sonoplastia é essa que, parecendo que não abre o apetite. Só isso justifica o comentário que se seguiu. Estamos ainda na fase do quase que dá, mas ainda não dá. Mas pelo menos estamos a abrir a carcaça dinamarquesa ao meio. Mais um cruzamento, Cristiano preparava já ali. Estávamos a abrir a carcaça dinamarquesa e devíamos estar a fazê-lo ao mesmo tempo que andámos montanha-russa. Daí termos sido brindados com aquele... Estávamos a abrir a carcaça no momento do looping, sabes? E já se sabe, abrindo a carcaça, os lances de perigo começam a surgir. Lances como este. A grande bola, um grande cruzamento, um bom cabeceamento do Cristiano. Estava com muito pouco ângulo, acertou no boneco, mas também não era fácil fazer a bola passar ali. Ganda bola. Pena estar lá o boneco, não é? Ou guarda-redes, como às vezes as pessoas lhe chamam. E se o gol não aparecia, ou era porque estava lá o boneco, ou porque nos punhamos a fazer passos perigosos. Christensen, Já está, nada, siga. Cuidado, não passes para dentro. perigoso este. O Pedro aqui parecia aquelas pessoas que estão a ver o telejornal e quando o pivô abre o noticiário com um boa noite, elas respondem do sofá, boa noite. Eu creio que o Nuno não estava a ouvir no campo, Pedro, mas pronto, fica o teu contributo, não é? A dada altura, creio que o Pedro identificou o problema para Portugal ainda não estar à frente no marcador. Aparentemente não estávamos a fazer o que era suposto com a bola. Normalmente a bola é para jogar e o que Portugal estava a fazer era uma coisa completamente diferente. Mas estamos outra vez a cheirar a bola. Atenção. Exato. A bola não é para andar a cheirar a malta, é para passar, driblar, rematar. Com cheirinhos não vamos lá. Já com uns bons conceitos de geometria, pelo menos o árbitro da partida poderia ter tido um desempenho bem mais positivo. Não é ali, Valha-me Deus. é mais um Dê bocadinho. uma régua e esquadra ao senhor. Nesta altura do jogo já ficávamos na dúvida se o Pedro Henrique estava em Alvalade a comentar o jogo ou se estava ao balcão do pomar de Alvalade a apontar para a televisão enquanto pedia uma régua e um esquadro para o árbitro. Por isso e por isto também. Agora o Schumacher foi buscar uma bola. Isto É necessário. é palhaçada. O árbitro é tão preocupado com os pormenores e depois anda a permitir antijogo desde que começou a partida. Palhaçada, não é? O que seguirá? Bandido? Ladrão? Filho de uma senhora com uma profissão duvidosa? É que sinto que estamos aí nessa direção. Mas estamos contigo, Pedro. Pressão neles. Neles, na equipa da arbitragem, não na equipa da Dinamarca. Ainda não é desta. Ainda não é bem aqui que ele quer bater. Ridículo. Isso, ridículo. O Pedro está mesmo a pôr tudo cá para fora, sem medos. Com o desenrolar do jogo, ele até fica mais católico do que costume. Esta bola foi dominada Valha-me. de uma forma que não é habitual no Bernardinho. Valha Minha Nossa Senhora, que é uma mistura de Valha-me Deus com Minha Nossa Senhora. Mas é assim, uma pessoa em momentos de aperto reza a tudo e a todos os santos. Afinal de contas, estamos a falar do apuramento para as meias finais da Liga das Nações. Os nervos começavam a intensificar-se de tal forma que às tantas o Pedro já me parecia meio confuso. Vai lá que ganhou aqui na dividida, mas isto é um risco tremendo. E agora tem que ser mais rápido. O Leão tem que sair. O Leão tem que sair para dentro. Complicado. O Rafael Leão é um excelente jogador, mas duvido que consiga sair para dentro, não é? Entretanto, Portugal lá chegou à vantagem no marcador e Pedro Henriques mostrou toda a sua simpatia e educação, até porque se tratou de um autogol dos dinamarqueses. Sim, é perfeito o cabeceamento do central. Espetacular. Obrigado. De nada, Pedro. A quem o Pedro não estava com vontade de agradecer era o Rafael Leão. Antes, pelo contrário, tinha um conselho ferroviário. Sim, mas o jogo como está é perigoso, não é? Porque a Dinamarca tem capacidade, mas com uns ajustes eu acho que Portugal pode desfazer esta equipa dinamarquesa. O Rafael Leão não pode estar sempre encostado à linha, se não vem o comboio vai dar cabo dele.
Pois, cuidado, Rafael. Quando ouves aquele... É o comboio, desvia-te, não é? As passagens de nível são tramadas, isto realmente. E também com as velocidades, já que o Pedro, para o Pedro, o árbitro está atento a excesso de velocidade. Epá, este árbitro não se percebe. Dá-me a ideia que ele quer o jogo mais devagarinho, para não se cansar muito. Epá, felizmente o Pedro percebeu-se a tempo de adjetivar o árbitro, não é? Porque sinto que o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça não foi este. Eu acho que era outra coisa. Era outra coisa qualquer. Mas o Pedro não tem papas na língua. Quando é para elogiar, também elogia. Bola sai e temos lançamento para Portugal. Muito bem o Bernardo. O Bernardo com aquele tamanho dele, uma agressividade que de fazer inveja a outros que têm um cabedal diferente e que não o usam. Aquele tamanho dele, como quem diz, aquele minorca de calções que anda para ali a correr. Pode nem parecer, mas isto era mesmo um elogio. Hein? O jogo estava a ficar quentinho e o Pedro não o escondia. Ui! Que até escalda, não é? A temperatura sobe e a visão começava a faltar. Temos lançamento para Dorgu. A tentar quebrar, é normal. Portugal também, os seus jogadores têm que gerir. O Francisco está a fazer sinal ao Fiscaldinha porque estava tão perto. Às vezes é o problema da idade, vemos mal ao perto. Já me acontece a mim. A forma subtil que o Pedro arranjou para chamar ceguinho ao fiscal de linha é simplesmente sublime. Eu sugiro que no próximo jogo da nossa seleção comecemos a gritar e a puxar por Pedro Gal em vez de Portugal. Este homem é um verdadeiro embaixador do nosso país, não acreditam? E novamente Dorgu. Mas ali é oferecer a bola ao Francisco. E vai ele. Aí o pequenino. Siga! Só se vê a bola. Francisco ficou escondido entre os dois dinamarqueses. Ai-lhe com pau! Dá-lhe com um pau! Pedro Gal! Pedro Gal! Pedro Gal! O comentador espetáculo. Ainda mexe? Mas pode dar. Ixi, aqui é uma grande confusão. Acaba por aproveitar a Dinamarca, mas muito bem, Gonçalo Inácio. Ixi. Oi, Vitinha. É lá. E agora, atenção, à bola no Rafael. Isto é a bola do Rafael. Vai para cima. Aí está Rafael, mas o homem que cobra aqui. Ixi, é lá! Vai! A esta altura eu já nem estava a ligar nenhuma ao jogo, confesso. Claro. Eu estava a ouvir a exibição do Pedro Henriques. Eu e o colega de comentário do Pedro, o Miguel Pratos. Mas para já mantemos o 11, pode ser que o Leão também de qualquer momento pode sacar um coelho da cartola. No caso dele até um elefante da cartola, porque ele só que às vezes ficamos à espera e o menino nunca mais nasce. Tirar um coelho da cartola é mais uma para a coleção. Epá, isto, desculpa lá, mas o jogo dos jogos da seleção é sempre o mais difícil. Tirar um elefante da cartola e o menino nunca mais nasce. É muito bom. Este homem é poesia em campo, mas sempre com um discurso muito informal e popular. Vamos ver, este passo entra para trás, uma pena. Não pareceu bater na mão. Francisco viu cenas. Não. Foi feito. Francisco, não é? Enganou-me, foi. Não é na mão, Francisco. Está com a mão descaída. Francisco viu cenas, está como o fiscal de linha de há pouco, está com dificuldades em ver ao perto. Já o árbitro, segundo o Pedro, deve ser daltónico, é que não acerta na cor dos cartões. Ora, Francisco Conceição. Ai, isto é vermelho, pá. Pontapeou, não tem nenhuma intenção de jogar a bola. Isto não é cartão amarelo. O Pedro só disse aquilo que todos nós pensávamos, não é? A primeira parte foi... Pá, vermelho, mas está quieto. O dinamarquês se fosse com o amarelo. O jogo, entretanto, estava empatado a 2 bolas e Portugal estava assim eliminado nesse momento. Até que Trincão marcou o gol que nos levaria ao prolongamento, ou como o Pedro Henriques o descreveria. Mais haveria, mas vai voltar que nunca. Grande Trincão, uma época extraordinária, um remate sensacional. Um cruzamento que acabou por ser quase a tirar uma saca de cebolas lá para cima, mas valeu. Grande gol do Trincão. Agora até gastronomia, não é? O Pedro meteu ao barulho a tirar uma saca de cebolas lá para cima. Pedro, tira também umas batatas, umas couves, uns feijões e uns enchidos e fazemos um cozido, não é? Exatamente. Fazemos um cozidinho. E se foi assim com o gol que nos deu o empate na eliminatória, imagina com o gol que nos expôs nas meias finais. Mas a bola vai ali para a grande área. O remate e a defesa. Gol! Estás bem, Pedro? Eu espero que sim, ele estava-se ali a ficar, eu sinto, pelo menos a voz faltou-lhe às tantas. O que nos diz deste golo? Estou ansioso para ouvir. É isto, é ir para cima, atacar a área. Trincão, mesmo aquele bigode espetacular. 2 remates extraordinários. O outro é brilhante e este é de uma qualidade técnica, de uma inteligência. Colocou a bola, vamos ver aqui. Vem o Ramos, a matador, e toma lá disto. Vai buscar TV.
Trincão, mesmo aquele bigode Deu um espetacular. bigode, não é? Um bigode espetacular. Toma lá disto, vai buscar Piri. Genial. Eu já era fã do Pedro Henriques, mas desde ontem fiquei ainda mais. A partir de agora vou continuar a acompanhar futebol, porque eu gosto bastante, mas não os jogos de Portugal ou do Benfica, que é o meu clube. A partir de agora só vejo os jogos com o comentário de Pedro Henriques. Até amanhã e não se esqueçam todos por Pedro Galo. E seja o que Deus quiser. Um abraço ao Pedro Henriques. Seja o que Deus quiser, fica disponível para ouvir sempre que querem rr.pt, plataformas de podcasts e também no YouTube Daniel Leitão. Até amanhã. Até amanhã.